Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes aqui presentes, imprensa escrita, falada e televisionada, e os que nos assistem via internet pela TV Câmara Leonardo Vitória. Nós tomamos conhecimento nesses dias aí de que o município terá uma outra eleição, exemplo dos vereadores e prefeitos municipais, que será a eleição complementar para o Conselho Tutelar. Está marcada para o dia 3 de dezembro, no período da tarde, aqui no prédio da Unispar. Os conselheiros foram eleitos para um mandato de 4 anos, sendo que, na época, apenas um suplente. E esse um suplente não pôde assumir por motivo de estar trabalhando em outro município, em outra região. Então, os eleitos, na época, foram a Celina Elizabeth Tanzic Moretti, Flávia Aparecida Lesão Schemberg de Souza, Maristela Martinazzo Zanin, Julcimara Conceição Gomes de Castro e Elise Bodner Fernandes. E o suplente, Cristiano André de Freitas. Então, como a Julcimara também recebeu um convite para trabalhar em outra entidade, essa vaga será preenchida. Não havendo suplentes, mesmo iria ocorrer na Câmara Municipal de Vereadores, se um partido tivesse um titular e faltasse suplente, dependendo do caso, seria feita uma eleição para complementar só esse vereador faltante. Então, são 4 anos que serão eleitos 2 suplentes, sendo que um dos suplentes já se tornará titular. Já entrará a partir da posse até o final do mandato, que será 10 de janeiro de 2020. Então, tem um bom período. E, na falta de outros suplentes, será feita nova eleição, que é fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Juizado, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para completar os 5 suplentes faltantes. Seria faltantes 4, porque seriam eleitos 5 titulares e 5 suplentes. Foram 5 titulares e 1 suplentes. Então, será feita no começo do ano também, lá por fevereiro, uma nova eleição para preencher essa chapa. Como as nossas chapas de associações da terceira idade, da Associação de Câmaras Municipais de Moradores, todas, o cargo vago é ocupado pelo suplente, que seria o segundo componente da chapa, ou preenchido posteriormente em comum acordo, através de uma Assembleia Geral que decidiria os nomes. Então, isso aí é uma novidade que a gente não sabia, não tinha tomado conhecimento por ter viajado nos últimos dias, e eu trouxe para vocês, que eu acho também que é muito importante divulgarmos. Temos já escritas 2 candidatas, as quais foram escolhidas entre 15 ou 20 candidatos. Eles fazem cursos preparatórios, precisam responder questões de direito penal, direito da criança e adolescente, quando é criança, quando é adolescente, como é que é o trabalho deles, o que eles têm que fazer de atribuição, o que eles representam, quantas horas por dia, por semana, o plantão, como nós policiais, o Almires, eu sou da Polícia Civil, ele é da Polícia Militar, temos uma escala diferenciada e tal. Então, é trabalho 24 horas, não é muito fácil, mas temos candidatos sempre. E nós acreditamos que, com o andar do tempo, alguns devem estar pensando, também será necessário para nós sermos candidatos a vereadores. Muitos partidos, a exemplo do Partido Verde, que eu tenho a honra de anunciar para vocês, nós estamos aí com a presença do nosso presidente estadual, peço que fique em pé para que alguns conheçam, o Francisco Caetano Martins, o professor Cliceu Antunes Pereira, é um dos nossos fundadores do Partido Verde do Estado do Paraná, também já foi candidato a deputado, e também o nosso advogado e suplente deputado estadual, o doutor Frederico Otto, também, que veio de Curitiba para assistir à sessão da Câmara e levar o exemplo nosso para outros municípios que eles têm participado. E, aproveitando a presença deles,
como não poderia deixar de fazer, gostaria de fazer hoje um pequeno histórico da história do nosso Partido Verde. É um partido internacional, tem em todos os países do mundo, no Brasil em mais de 1.000 municípios, 1.500 municípios, e está crescendo. Temos políticos bons e ruins em todos os partidos, mas nós temos o código de ética que pune os ruins. Temos o compromisso de defender o estatuto do partido, como o nosso presidente, na posse do vereador Juarez Leandro de Oliveira, o Tica, veio aqui, o Júlio César Marcucci, falou que nós fazemos o juramento para defender o município de Nova Vitória, como faz um prefeito, faz um governador. Quando nós ingressamos num partido, nós também temos esse compromisso de assinar a ficha, que é um termo muito sério, que, inclusive, em mudanças de partido, há até cassação, até de mandato eletivo. E como nós somos os vereadores que até podemos cassar as outras autoridades no âmbito do município, nós também somos juízes. E, no passado, o vereador era isso, né, presidente? Presidente da Câmara também, presidente do Partido Verde, presidente da Cansul. O vereador era poder legislativo, executivo e judiciário. Com o tempo foi mudando. Então, a história é essa. Nós fizemos um trabalho no Partido Verde, a pedido da direção estadual, quando criamos o partido, que, como eu falei, fará 15 anos em dezembro agora, nós lançamos a primeira chapa completa para vereadores, 10 vereadores e 5 vereadoras. E os candidatos a prefeito, que fui eu em 2004, e o administrador de empresas, Edilson Bellini Bertier. Programa simplesinho, congrega todas as áreas, na época, um político novo, um político do futuro. Tivemos uma boa participação, mais de 2.000 votos para a vereança. Não conseguimos eleger o primeiro vereador, com chapa pura. Na última eleição, disputamos a eleição com chapa pura e conseguimos eleger o vereador Gilmar, colega de vocês dessa casa, Gilmar Carlos Pogogelski. Tínhamos também os candidatos Clodoaldo Guedes, Eugênio, que sou eu, Douglas Sonestral, Giovanni Antônio Giacomini, Luiz Carlos Alves, João Otalvino Schmid de Paula, Jackson Roberto Constantino, Pedro Pereira de Lima, Luiz Carlos Cirucchi, Mauro Queutica, Lúcia Lemes da Silva, professora Ana Maria Fonseca de Paula, Alcino da Lazuana, Daniel Cordeiro dos Santos, Rafaela Andrade Canfield, Hélio Barbosa Guimarães, Juliana Aparecida Barbosa e Diva Boico Fleituc. Desses vereadores, muitos já nesse ano, desses suplentes de vereadores, já participaram aqui da sessão da Câmara. Hoje, então, nós temos também alguns vereadores presentes, dos quais um do mandato de 2004 a 2008, que é o nosso amigo e o filho dele, fundador do partido, o João Valdir Lustosa dos Santos. Peço que fique em pé para que os vereadores que não conheçam, que eu acho que todos conhecem, seja registrada a sua presença. O filho do Valdir foi um dos fundadores da comissão provisória, constituída por mim em 13 de dezembro de 2002, Luciano Terêncio de Souza, Simone de Fátima Pereira, José de Miranda, Arilson César Lorizino dos Santos, Carlos Márcio Strozzi, Ângelo Gilberto Oliskovski, Denise Aparecida dos Santos, Jefferson Douglas Bertolotti como nosso assessor jurídico, secretário jurídico na época. Então, a história do Partido Verde ainda tem também duas coligações. Nós coligamos com o Democratas e o partido PRB, na época que tivemos como candidato Antônio Alexandre Moreira para prefeito, e vice era o Heraldo de Castro, professor e advogado. No andar da carruagem houve uma modificação, uma alteração. Saiu o Antônio Alexandre Moreira de prefeito, entrou o Pedro Ivo, e o Antônio da Ótima foi para vice.
Daí, nessa eleição, nós tínhamos 5 candidatos do Partido Verde e a Rosimere Ribeiro, do PRB, que eram Eugênio Kovalchuk Primo, Solange Garcia, da Futuros, Ledinildo Azevedo Ledo de Melo, Manuel Messias Pereira dos Santos e João Rogoski. Posteriormente, nós também tivemos uma outra eleição, a eleição que nós coligamos com o PMDB, dos quais os candidatos era eu, acho que aqui era o Rafael Ortiz, a Dilceia Daniluk, o Emerson Litvinski, o João Talvino de Paula Schmidt, Baixinho da Lagoa, o Márcio Rodrigo Eltechin, e era apoiado o candidato, na época, Ussim Bacri e Cordovan de Mello, né? Então, nessas eleições, nós perdemos a eleição para o Jair como vice do Pedro Ivo, né? Então, o partido fez um trabalho em todas as eleições, além de ter convocado candidatos a deputado estadual e federal, do qual eu fui candidato em 2006 para deputado federal, e na última também fui candidato a deputado federal, e tivemos um estadual daqui, que foi o Marcelo Roveda. Então, o partido sempre convoca e nós sempre estamos à disposição do partido. O partido é pequeno, ele não oferece recursos financeiros. Os candidatos vão com recurso próprio, a exemplo do Valdir Lustosa. Nós não ajudamos em nada. Ele pegou a sua votação, foi a segunda votação maior do Partido Verde, com os recursos próprios, gastando sola e sapato, e pneu de bicicleta, de moto, e a família ajudando. Então, a dificuldade era assim no começo da caminhada, mas o partido está crescendo e temos chances de fazer um bom trabalho. Quero também registrar a presença dos nossos suplentes de vereadores que estão presentes. O Valdomiro Miro Reisel, que é também um líder da saúde, trabalha muito aqui para o município. Temos aí também o Simval de Melo e o Valdir, que eu já registrei, e também o presidente da Associação dos Funcionários Municipais de Dona Vitória e presidente do PSL, Renan Pacheco, que está presente aqui participando da sessão. E, Marisa, nós também temos a segunda idade, o nosso ex-presidente da paróquia da Comissão Administrativa São Basílio Magno, e também do Grupo Folclórico Calena, é um dos componentes que está atrás da senhora, o Sérgio Jaquil, que é da segunda idade. É uma coisa bonita que está incorporado junto. Não, mas ele era da segunda, que existia um grupo bem animado, que eu vi eles dançando, jantando, participando dos jogos. E aquilo movimentou a cidade. Já tem mais alguém também incentivando a segunda idade, preparatório para a aposentadoria da terceira idade. Eu já estou chegando lá. Eu comecei como vereador mais jovem, hoje já sou quase idoso. Falta pouquinho para chegar à terceira idade. A pedido do nosso presidente Juarez, presidente Almires, mais uns 2 minutinhos para nós falarmos da Cansul. A Cansul foi criada em 1983, mas legalizada em 1986, em 12 de abril de 1986, fazendo o trabalho que o Juarez se propôs, e alguns vereadores que não foram reeleitos, e o Valdecir, que foi eleito, tentaram recomeçar com o trabalho da Cansul, mas não tiveram apoio, como o Juarez também não teve no início. Mas como ele não desistiu, porque nós plantamos uma semente que alguém vai colher. Talvez não fosse ele, mas ele plantou e visitou todas as câmaras na região, junto com o César Pinotti, com o apoio da vereadora Sandra.
Eu fui com eles como secretário executivo ad hoc, colaborador, voluntário, como a maioria de vocês são voluntários em todas as entidades, associações, entidades e clubes que existem aqui na cidade. E essa associação também teve poucos apoiadores no início. 83 tivemos a grande enchente, 84 trabalhamos, 85. Quando todos concordaram, em 86 foram legalizados a documentação. A nossa associação ficou parada 6, 7 anos, praticamente, de 2010, pela documentação que foi resgatada. E esse também eu faço um apelo, presidente. Os nossos 2 últimos presidentes, né, Alcimir, Irineu Braciac de Frontin, Júlio Adilson Pires de União da Vitória, que nos ajudem a recuperar a história da Cansul. Nós estamos escrevendo um livro e as fotos desapareceram. Os livros desapareceram, ofícios desapareceram. Foi conseguido alguma coisa ultimamente, aí, nos últimos dias, mas é muito pouco. Nós não temos nem a prestação de conta total, nem todos os documentos. Esse trabalho nós faremos nos próximos meses. Foi legalizada a Cansul perante a Receita Federal, talvez não vai precisar fazer nenhuma alteração, nenhuma correção, nenhuma retificação. Então, a Cansul teve um papel importante, lembrando ontem até, no encontro, no sábado, quando o Juarez recebia com todos os vereadores, que fomos anfitriões aqui da região sul do Paraná, lembraram que a Cansul fechou, ajudou a protestar para consertar as BR 153 e 476. Por 4 vezes nós fechamos a BR em sinal de protesto. 3 idealizada pela Cansul e uma com apoio da Ansulpar. Nós apoiamos a Ansulpar, que é a Associação dos Prefeitos. Então, não é só isso. Dezenas e dezenas de recuperação de pontes, escolas, o que está sendo feito hoje, é uma semente plantada. O projeto de desfavelamento da União da Vitória começou com o professor Mário Rosenberg. Nós também tentamos fazer, quando o chefe da Coapar, em 96, agora os vereadores daqui conseguiram fazer doação de terreno, a parte de iluminação pública, a água, e o governo do Estado, através da primeira-dama, conseguiu um recurso para fazer as casas, que são 50 casas, que serão inauguradas com a presença do governador na próxima quarta-feira. Então, nós temos esse trabalho. O Juarez foi até Antônio Linto, fomos em todos os municípios, Paula Freitas, Paulo Frontin, Malé, Porto Vitória. Deixamos de ir só em Bituruna, porque o Zamboni faz parte da comissão e também ele estava com nós em todas as visitas. E também, acho que ficou faltando Cruz Machado, mas os vereadores de Cruz Machado, como nós não podíamos, que a sessão é na segunda-feira também, vieram aqui, falavam com o presidente, com o Almires Bugai, falavam com o Juarez, presidente da comissão da Cansul, e ficavam a par e recebiam através de e-mail e vieram receber a correspondência física aqui. Então, vários estão animados, em todos os municípios estão incentivados para trabalhar pela região, conforme o nosso juramento que nós fizemos de vereador. Nós não precisávamos participar da Cansul, mas a Cansul vai trazer ministros, vai trazer deputado estadual, federal, secretários e governadores, e só assim uma região cresce, a exemplo de outros. Como o nosso presidente da UVEPAR, que é das câmaras municipais do Paraná, diz, parabéns à União da Vitória, que está reativando, as outras estão meio assim também. Tem 10 fortes e 10 capengando. E a União da Vitória tomou iniciativa, está sendo exemplo para outros. Eu nem comentei para o Almires e nem para o Juarez. A vereadora de como é que é aquela cidade perto de Irati? Imbituva é presidente dos vereadores de lá, da Centro-Sul do Paraná, que nós ajudamos a criar. Ela pediu para justificar a ausência dela, que ela iria estar presente, mas choveu muito, ela não teve condição de vir para cá. Então, com todos esses que nos ajudaram, eu quero registrar que nós fomos ajudados, na época, por Vero Lúcio Vir, Raul Gaiobes, Ademir Ferreira, Stefano Daniluk, Antônio Bueno Pinto. 3 meses depois, legalizamos a primeira diretoria, como foi feito agora com a eleição do presidente Juarez. Eugênio para primeiro presidente, Vero Lúcio para secretário e tesoureiro. A comissão era eu, Vero e o Raul Gaiobes. Vereador Eugênio, por gentileza,
1 minuto para suas considerações finais. Então, já está fechando aqui. 12 de julho, concluímos, então, a eleição da diretoria definitiva. Era chapa integração, a exemplo da nossa aqui, que é a Recomeçar de hoje. Eugênio para presidente, Antônio Bueno para vice, Vero Vir, Stefano Daniluk, Raul Gaiobes, Remi Ranzolin, Cecil Laureano Leme, Argos Fayad, Eugênio Chornomai, Lucindo Tacílio Sebem, Leno Toniel, Valdivino Base, Atalíbio Sax, Paulino Dalmolin e Delfonso Kutiakoski. Então, a associação teve um pouquinho mais de 10 presidentes. O Eugênio, que sou eu, Vero Lúcio Vir, Raul Gaiobes, Vitor Schwede, Décio Pacheco, Juraci Camargo dos Santos, Mauro Feliz dos Santos, Antônio Boese Padilha, Nereu Edmundo Daulago, Francisco Renato Fernandes, Antônio Beno Pinto, Miguel Ribeiro Pichete, Brites Antônio Brites, Miguel Ribeiro Pichete novamente, Júlia Adilson Pires, Alcimir Braciac e Júlia Adilson Pires. Então, a todos, o meu boa noite e vamos ao trabalho.